Começou. Ih, peraí, desfocou, voltou. Glória a Deus. Gente amada, a paz. Eu estou aqui para trazer uma palavra hoje para vocês, uma palavra das Escrituras, uma pregação 100% bíblica, porque, gente, hoje em dia, deixa eu falar uma coisa para vocês, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Não tem solução para essa terra, não tem solução. Não acho que as coisas vão melhorar. Não acho que as coisas vão ficar menos imorais, as coisas vão ficar mais justas. Não ache que o carnaval vai ficar menos baixaria. Não ache que a política vai ficar menos desonesta. Não vai, infelizmente não vai. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo real, objetivo, direto e bíblico. Porque nós sabemos que o mundo ele tende a falir até o surgimento do anticristo, e o surgimento do anticristo trazendo o fim de todos os tempos. Vocês sabem muito bem, vocês conhecem Apocalipse, se não conhecem, é bom começar a ler. Mas independente do mundo estar no maligno, ou o fato do mundo, né, de que o mundo jaz no maligno, muito mais interessante, muito mais importante. Espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui o áudio que eu acho que vai melhorar. Espera aí, acho que melhorou. Muito mais real do que a situação do mundo é a plena e total e absolutamente verdade, possibilidade de que eu e você nós vivamos uma vida abundante. Gente amada, Deus ele chamou eu e você nessa terra para nós, para que nós possamos fazer uma diferença, fazer a diferença, sermos sal e luz. Jesus não nos chamou para que nós fôssemos iguais a todo mundo, pra gente ser igual. Não, ele não chamou a gente pra ser igual. Ele chamou você pra gente ser diferente mesmo. Mas diferente não é esquisito. É diferente uma coisa da outra. Ser diferente é não fazer o que todos fazem. Mas ser esquisito é aquele cara que ele é um crente tão chato, que ele passa a ser tão radical, ele passa a ser desagradável. E Jesus não quer que nós sejamos desagradáveis no sentido de ficar sempre julgando, sempre criticando, sempre perturbando. O evangelho, ele traz confronto, lógico que a pessoa ela tem que ser confrontada quanto ao pecado dela. Mas você não tem que enfiar isso goela abaixo de ninguém. Veja bem, Jesus e o jovem rico. Quando Jesus está com o jovem rico, ele traz o evangelho para o jovem rico. Vocês sabem muito bem dessa passagem, Lucas capítulo 7. Mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Vai lá, siga os mandamentos, já faço desde pequeno, então vende o que tem e me segue. Quando Jesus fala para esse menino, vende o que você tem e me segue, confronta o Deus dele, porque o Deus dele era o dinheiro. O problema não é ele ter posses não é problema. O problema é que quando as posses, o dinheiro ou qualquer outra coisa tomam um lugar de Deus. E aquele menino perdeu a chance de se entregar de fato a Deus. Ele perdeu aquela chance. E aí ele sai, ele fala, Jesus. Quando ele vira as costas para Jesus, é como se o evangelho foi apresentado a uma pessoa e a pessoa não quis, eu não quero. Aí ele vira, vai embora, você não vê Jesus indo atrás dele, insistindo de um modo de perturbar, sabe? De ficar perturbando. Jesus não faz isso, ele não nos ensina a fazer isso. Dani, mas a Bíblia diz para nós insistirmos em tempo e fora de tempo. Isso é no sentido de não perder a chance. Não perca a chance, é isso que ele está querendo dizer. Paulo diz para Timóteo, não perca a chance. Mas não é para você ser chato, não é para você ficar perturbando. Não termine nunca uma pregação com briga. Sabe por quê? Às vezes você vai falar do amor de Jesus pra alguém, você vai falar do amor de Jesus e a pessoa não quer e você acaba brigando, porque você tá você até tá com a intenção boa, porque você tá querendo que a pessoa viva aquilo que você vive, você quer. Só que você não pode terminar brigado, por quê? Porque se você deixar uma má impressão para aquela pessoa, em breve ela precisará de uma palavra de Deus, porque toda pessoa que não conhece a Deus, ela vai, em determinado momento, precisar de Deus. Ela vai reconhecer isso. Por mais que, às vezes, momentaneamente, as coisas do mundo deem aquela maquiada, sabe como é que é? A pessoa está com dinheiro, esquece que precisa de Deus, está com saúde, está com emprego, não está carente. As coisas desse mundo, elas até dão uma maquiada. Mas depois vai chegar uma hora que ela vai precisar. Uma vez eu vi um ímpio falando, e eu achei isso o máximo. Como se fosse uma analogia a todos nós, dentro do nosso coração, nós temos uma lareira. Pensa comigo. Como se dentro do seu coração você tivesse uma lareira. Como se fosse uma casa, né? Seu coração é uma casa e lá dentro tem a lareira. Só que não tem janela e não tem chaminé. Você vai colocar o fogo naquela lareira, o que vai acontecer
em determinado momento, depois de um certo tempo. Aquela fumaça vai tomar conta da casa. E a fumaça tomando conta da casa vai sufocar. E a pessoa ela não tem para onde, ela não tem uma válvula de escape. Ela não tem. Uma vez um ímpio, ele chegou, um ateu na verdade, ele falou assim: eu tenho muita inveja de vocês crentes. Eu tenho muita inveja de vocês crentes. E a pergunta é, mas por que você tem inveja? Aí ele falou assim: porque quando eu estou muito feliz, eu não tenho para quem agradecer. E quando eu estou muito mal, eu não tenho para quem pedir ajuda. Então, na verdade, nós que temos o privilégio de termos sido chamados por Jesus Cristo para fazer parte da família dele, nós temos a possibilidade e a honra e o privilégio de termos essa chaminé, essa saída. Essa saída é a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, ô Pai, me ajuda. E você vai ter uma válvula de escape. Então, quando você for pregar para uma pessoa, não termine com briga. Porque em determinado momento, em muito pouco tempo, essa pessoa vai precisar de uma válvula. Só que ela não conhece o Jesus que você e eu conhecemos. Então ela vai conhecer o quê? A pessoa que se diz de Jesus. Então, teoricamente, na maioria das vezes, é o que a gente espera, ela vai atrás de você. Ela vai pedir ajuda. Por isso que ainda que você seja rejeitado, ainda que você seja rejeitada, não feche as portas. Não feche. Deixe a porta aberta para que haja uma possível, e em nome de Jesus eu profetizo, breve, reconversa. Uma segunda conversa, uma segunda aproximação. E aí você derrama o Espírito Santo naquela pessoa, em nome de Jesus. Mas hoje a palavra que eu quero trazer não é essa. A palavra que eu quero trazer para você que está me assistindo agora. Nossa, tem bastante pessoas, 100 pessoas. 94 agora. 91. Nossa, tô ficando chato. Meu Deus. Tem gente saindo. Mas a questão é, eu quero falar com você agora, que é de Jesus, você ama Jesus, você tem prazer na presença de Jesus, mas você não se sente salvo, você tem dificuldade, você acha que você não é salvo, você fala assim: eu não sou salvo, eu não me sinto salvo, Dani, eu faço muita coisa errada. Vou te ensinar uma coisa, meu Deus, minhas costas doendo aqui. Você vai entender de uma vez por todas como você vai saber se você é salvo. Gente, preste atenção. Eu fui, nesse feriado agora de carnaval, eu fui nos 5 dias, cada dia numa igreja. Foram várias pregações, vários cultos, várias denominações diferentes. Então você vê reações diferentes em vários lugares. Você vê igrejas bem pentecostais, você vê igrejas mais tradicionais. Eu vejo gente recebendo a Jesus ali no íntimo. E eu vejo gente explodindo assim para amar Jesus, cada um do seu jeito. Mas o interessante é que tem uma coisa que é básica e ela é comum para todo aquele que crê. Você tem que entender isso. O sinal máximo, maior de todos, de salvação, não é visível. Sinal de que uma pessoa é salva não é visível. Por quê? Muitas pessoas falam assim: Jesus diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Verdade. Depois de um certo tempo caminhando com a pessoa ímpia não consegue esconder os frutos da impiedade. Só que o sinal individual de salvação não é visível. Como você vai saber? Porque você não tem como ver os seus frutos. Não tem como você analisar você mesmo. Não tem como você ver os seus frutos. Muita gente está no pecado e não percebe. Muita gente está cega e não percebe. Então eu quero trazer aqui uma visão, abrir a tua visão, para você entender de fato se você está no caminho da salvação ou se você está enganando a você mesmo. Se você é um religioso, se você é um emocionaloide, se você é um daqueles crentes falso. E misericórdia, chegar no último dia, Mateus capítulo 7, né? Eu não quero que vocês ouçam isso em nome de Jesus. E chegar diante de Jesus e falar: Senhor, Senhor. Ele fala assim: eu nunca te conheci, nunca conheci vocês. O maior sinal de todos, gente, não é a oração em línguas. Muita gente diz assim: eu recebi o selo da salvação do Espírito Santo porque eu oro em línguas. Mentira, isso é um erro teológico absurdo que muitas igrejas repetem. O dom de línguas é um dos, são vários. O dom de línguas não é o dom maior do Espírito Santo, ele ainda é o menor, não menos importante, e não nesse sentido, mas ele é o menor. O dom de línguas não é sinal de salvação, não é, porque o próprio diabo pode imitar. Eu estou falando, se você olhar uma pessoa e ver ela olhando em língua estranha, você vai falar assim: ela é de Jesus. Não necessariamente. Eu já vi pessoas orando em línguas e elas estavam endemoniadas. Eu já vi. Então oração em línguas não é sinal de salvação. Pregar bem
também não é sinal de salvação. Ser próspero também não é sinal de salvação. Conhecer a Bíblia de cor também não é sinal de salvação. O que é sinal de salvação? Qual é o sinal? 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler o verso 4 de propósito. Depois eu volto para o 3. 1 Coríntios 12, 4 fala assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5. Há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E olha o verso 6. Há diversidade nas realizações desses serviços, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E veja esse verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um mediante um fim proveitoso. Verso 11. Esse é para matar de vez. Um só é o mesmo Espírito, e ele realiza todas essas coisas. Que coisas? Todos os dons, todos os ministérios, todos os serviços. É ele que realiza todos, distribuindo como quer a cada um individualmente, como ele quer. Se o Espírito Santo não quiser que você ore em línguas, você não vai. Se o Espírito Santo não quiser que você profetize, você não vai. Mas o dom que for do Espírito para a sua vida, mediante uma intimidade com Deus, você vai realizar. Então eu não posso pegar e tentar dizer assim, olha, fulano hoje recebeu o selo da salvação porque ele orou em línguas. Isso é um absurdo. Não é isso, gente. Não erre, não seja tão menino assim na fé. A Bíblia não diz que o sinal da salvação é a oração em línguas. Não diz, em nenhum momento. Muito pelo contrário, ela diz que o Espírito dá o dom a cada um como ele quer. Agora, existe um ponto que é comum a todos. E é esse o ponto que eu quero deixar claro hoje para você. Está em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu li do verso 4 a 11. Eu vou pegar o verso 3. Volta um antes. Olha o que Paulo fala. Eu vou pegar a parte B do versículo, porque a parte A não importa agora. Ele fala assim: ninguém, preste atenção, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não o disser através do Espírito Santo. Gente, vocês ouviram? Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Esse é um dos versículos mais centrais do Evangelho. Esse texto tem que ser absolutamente bem entendido na sua cabeça. Caso contrário, você vai ter muitos problemas, como, por exemplo, dizer que se você não orar em línguas você não é salvo, o que causa trauma para muita gente. Veja bem, quando o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Corinto, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser através do Espírito, ele está querendo dizer não só do ato externo de proferir as palavras. Porque uma pessoa falsa, ela pode virar e falar, Jesus é o meu Senhor. Ela está proferindo, mas não é o ato de proferir. Tanto que Romanos 10 é um texto muito paralelo, onde ele fala assim, se confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e no nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou. Então não é só o ato de professar, é o ato de professar aquilo que se crê de fato no coração. Então veja bem, a certeza da salvação é quando eu confesso de todo o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor. É impossível para um ser humano confessar que Jesus é o Senhor dele se ele não antes foi tocado pelo Espírito Santo. Gente, é o paradoxo do sol. Imagina o sol. Eu vou citar isso tantas vezes nos meus vídeos porque isso é o máximo, isso tem que falar muito claro. O sol, a gente só consegue enxergá-lo porque está de dia. E a gente só consegue enxergar porque está de dia, porque só está de dia porque é o sol que ilumina. Então eu só consigo enxergar o sol porque ele me dá a luz para enxergá-lo. Você está entendendo? Se o sol não tivesse luz, eu não conseguiria enxergá-lo. Então eu só o enxergo porque antes ele me iluminou e me deu luz para enxergar. Jesus é exatamente assim. Eu só o amo, 1 João 4,19, porque ele primeiro me amou. Eu só consigo dizer que Jesus é o Senhor porque primeiro ele me chamou para ser filho dele. Então eu não estou falando de pessoas que profetizam e professam e dizem Jesus é o Senhor da boca para fora. Porque isso não é o que convence, isso não é o que comove, isso não é o que toca o coração do Pai. Mas é quando o teu coração de fato foi tocado pelo Espírito Santo e você de fato, de uma vez por todas, de forma real e verdadeira, você ama a Jesus de todo o teu coração. E aí você confessa
o que o seu coração de fato crê e de verdade e de uma vez por todas você foi convertido. Isso demonstra salvação. Mas Dani, qual é a comprovação então? Qual é a consequência disso? A consequência é que você passa a ter nojo do pecado. É aí. Gente, é aí. O sinal da salvação é confessar que Jesus é o Senhor. E eu só confesso a Jesus que é o Senhor quando Ele transforma o meu coração. E Ele transforma o meu coração, como que eu percebo isso? Fugindo do pecado e tendo nojo do pecado. 1 João, capítulo 5, verso 18. Aquele que é nascido de Deus, entenda, nascido de Deus, é aquele que confessa que Jesus é o Senhor. Você só confessa Jesus o Senhor se você foi nascido de Deus. E se você foi nascido de Deus, você confessará que Jesus é o Senhor. Mas você só pode confessar que Jesus é o Senhor se você de fato é nascido de Deus. E o sinal de que você é nascido de Deus é que você confessa que Jesus é o Senhor. Você está entendendo como uma coisa encaixa com a outra? Esse é o sinal de salvação. E aí, se eu confesso que Jesus é o Senhor, se o meu coração é transformado e se eu sou verdadeiramente filho, aí é o texto de 1 João 5,18. A continuação diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E aqui tem um outro entendimento que você tem que ter. O texto não diz aquele que é nascido de Deus não peca. Não diz. Algumas Bíblias trazem essa tradução e ela está muito errada. O texto não diz, o original grego não é aquele que é nascido de Deus não peca. Isso não existe. O texto diz aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Por quê? Porque senão João estaria contradizendo a ele mesmo. Em 1 João 1 ele diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E depois ele fala que aquele que é nascido de Deus não peca. Então fica meio inconsequente João ter falado isso. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. O que é o viver no pecado? Viver no pecado é aquele cara que voluntariamente está caído e gosta da situação. Ah, eu erro mesmo, não tô nem aí. Eu encho a cara mesmo e não tô nem aí. Eu fornico mesmo com a namorada e não tô nem aí. Eu uso droga e não tô nem aí. Eu minto, eu roubo, eu sonego imposto. Eu engano os outros, eu dou meu jeitinho brasileiro e eu não estou nem aí. Isso é sinal de que o ato de confessar, se uma pessoa pensa assim e ela confessa Jesus é o meu Senhor, ela é mentirosa. Ela é mentirosa e ela não tem isso no coração dela, é só da boca para fora. Agora, quando ela diz Jesus é o meu Senhor e no coração dela ela crê de fato, aí ela não vai querer viver no pecado, meu Deus do céu. Não vai. É outra analogia que eu vou usar sempre, sempre. Você vai me ouvir falar isso 20 vezes. A analogia do porquinho e da ovelha. Só um pouquinho, gente, rapidinho. Tenho que terminar aqui, rapidinho, que estão me ligando e eu preciso atender. O porquinho e a ovelha. O porquinho e a ovelha, se você colocar eles diante do poço de lama e eles tropeçarem no poço de lama, o porco vai amar ficar ali. A ovelha vai querer sair com todas as forças. Então, o sinal de salvação é que você, assim como uma ovelha, ainda que você venha a cair na lama, você vai ter nojo da lama, você vai ter desespero daquela lama, você não vai querer ficar naquela lama. O porco cai e gosta, a ovelha cai e detesta e pede socorro pro pastor. A religião diz assim, errei, o meu pai vai me matar. Agora Jesus Cristo diz assim, a pessoa que tem Jesus Cristo de verdade diz assim, errei, preciso do meu pai para me ajudar. Essa é a diferença. O sinal de que você é nascido de Deus, o sinal de que você nasceu de novo, é que você tem nojo do pecado e aí você confessa Jesus como seu Senhor. Isso. Você tem nojo do pecado? Você odeia o pecado? Você foge? E se você vier a tropeçar, você corre pro colo do Pai? Então isso é sinal de que você nasceu de novo e que você está a caminho à salvação. Agora é conhecer o Senhor cada dia mais através das Escrituras, aumentar sua intimidade através dos louvores, pregar o Evangelho, andar em família, congregar, não fique sendo Jesus em casa. Aliás, seja Jesus em casa, mas no sentido de não seja sozinho, tá entendendo? Ande em congregação e o Senhor vai fazer cada dia mais maravilhas na sua vida. Tem crônica nova, tá? Você precisa receber. daniel.saad@uol.com.br. Manda lá o e-mail para mim, Dani, eu quero as crônicas, eu vou te mandar. daniel.saad@uol.com.br. Daí você vai receber as crônicas e se você sentir no coração e você entender a importância disso, você pode abençoar esse ministério, que esse ministério não tem sustento de nenhuma igreja. Eu e Elinéia saímos de todos os serviços, nós não temos salário, nós vivemos de ofertas. E se você quiser abençoar esse ministério, nós precisamos muito e o Senhor vai multiplicar
Ele promete, 2 Coríntios 9, aquele que semeia com alegria, colhe com abundância. Isso é promessa. Amém? Se você não quiser abençoar, não tem problema, você recebe do mesmo jeito, eu não vou nem ficar sabendo, tá bom? daniel.saad@com.br. Ore por mim, ore pela Eli, e eu vou atender que eu preciso falar com esse irmão. Amo vocês. Tchau.